tema desta mensagem nesta noite: não deixe o perfume se estragar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e que a honra. Em uma outra tradução nós lemos assim: se alguém colocar moscas mortas num vidro de perfume, ele acabará cheirando mal. Assim, um pequeno erro pode destruir muita sabedoria e honra. Até aqui. Deus abençoe a sua palavra. No livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, nós encontramos esta declaração: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal, desde a juventude, pode pôr o próximo, por favor. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aqui. No livro de Êxodo, olha que interessante, aqui em Gênesis, nós encontramos a declaração que o Senhor sentiu o aroma agradável. Note, Deus, o nosso Deus, Ele também sente perfume. Sente um perfume agradável, um cheiro agradável. Quando nós vamos para o livro de Êxodo e nós vemos ali os preparativos para a tenda da congregação, o tabernáculo, a instituição dos sacrifícios, nós descobrimos que o próprio Deus, o nosso Deus, Ele pediu que fizessem perfumes. Olha só, Deus ele se atenta aos cheiros, aos perfumes. Êxodo 30, 22 a 25 diz: o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Amém. Deus se importa com perfume, com um bom perfume. Nós vemos que Deus também na sua obra, na sua natureza, Ele também pôs o perfume. Quantos aqui não gostam de, ao ver ou tomar na sua mão uma flor e encostar no seu nariz e respirar para tentar extrair daquela flor um perfume agradável? Quantos já fizeram isso? Muitas vezes. Eu lembro quando eu fazia isso, minha mãe dizia: tome cuidado se não tem nenhum bichinho antes. Toda vez que for cheirar uma flor, olhe para não ter nenhum inseto. Senão você respira o inseto, né? Mas que coisa deliciosa é você pegar uma rosa, por exemplo, e você sentir o perfume daquela rosa. Ou você está ali passando ali numa rua à noite e você sente aquela fragrância daquela flor, dama da noite. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Exala um perfume forte. Está na natureza. Eu estava esses dias
cortando uma madeira, um pedaço de madeira, e muito interessante, eu não sei precisar que madeira era aquela, mas um perfume muito agradável. Quando eu cortava aquela madeira, e daqui a pouco, algumas abelhinhas também já foram atraídas para aquele cheiro. Um perfume suave, um perfume gostoso. Talvez aí, muitas vezes, o eucalipto, né? Aquele cheiro das folhas do eucalipto, tão gostoso. Deus também, Ele se preocupou em perfumar a natureza. Colocou perfumes nas suas obras. Mas também, irmãos, sabemos que a nossa vida, ela não se compõe só de perfumes agradáveis. Também nós sentimos, através do nosso nariz, nós sentimos cheiros desagradáveis. Claro que eu não vou mencionar aqui alguns, ou, um pouco deles, mas você consegue trazer à sua memória alguns momentos que você já passou alguma experiência em que você sentiu um cheiro desagradável. Eu me lembro uma experiência que o meu irmão conta, isso não é muitos anos atrás, é algo mais recente. Ele foi fazer um passeio com a família no período da tarde numa fazenda, e lá havia criação de porcos nesta fazenda. E as porcas tinham dado cria, tinha uns porquinhos pequenininhos, muito bonitinhos. E aí a piazada, os sobrinhos pegavam e brincavam com aquele porquinho, e um passava na mão do outro, tal. E à noite ele pegaria o ônibus para viajar para Santa Catarina. E então ele, já se preparando à noite para viajar, trocou a roupa e foi para o ônibus. Num determinado momento da viagem, altas horas da noite, ele começou a sentir um cheiro muito desagradável, muito forte. E aí ele começou a desconfiar que o passageiro que estava ao lado dele fosse o responsável por aquilo ali, por aquele cheiro desagradável. Eu não sei se eu já contei essa ilustração, essa história antes, mas ele começou a ficar incomodado. E aí e todo mundo começou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Todo mundo começou a dar sinal de que o cheiro estava muito desagradável. E aí então ele achou que pudesse ser a pessoa, e de repente quando ele se deu conta, ele sentiu o cheiro da camiseta dele, e ele viu que o cheiro era dele. E aí logo ele se lembrou que ele teve o contato com os porquinhos durante o dia, e que não bastou só lavar as mãos, pôr um perfume, tirar a camiseta, porque aquele cheiro ficou impregnado. Com o calor do ônibus, da viagem, aquilo ali ficou. E aí ele foi lá no motorista e disse, motorista, pelo amor de Deus, o senhor tem que parar esse ônibus urgente, assim que for possível, porque eu preciso, está todo mundo reclamando de um cheiro ruim, e eu descobri que o cheiro é meu. Eu preciso tomar um banho, alguma coisa assim. E foi muito. E quando a gente conta essa história, a gente tira muita risada, muita gargalhada, porque ele conta de uma forma muito natural o que ele experimentou. Um cheiro desagradável. Alguns são insuportáveis. Talvez esse cheiro do meu irmão, dessa história, fosse um cheiro insuportável. Mas o bom cheiro, ele é diferente. O bom cheiro, ele é agradável, ele agrada. E o texto que nós lemos fala disto. Nós vemos que o povo de Israel, muitos deles eram separados para a arte de perfumista. Lá tinha um recipiente, uma espécie de uma panela grande de perfume. E aqui o texto está nos levando a entender que como isso era comum no meio do povo de Deus, por causa dos perfumistas, aqui o sábio Salomão está falando nesse versículo que nós lemos, que havia uma panela ou uma jarra, seja como nós quisesse, você imaginar aí, havia uma jarra de perfume.
agradável. Mas uma mosca caiu naquele perfume. E quando esta mosca cai naquela jarra de perfume, o perfumista certamente não viu. E o perfume, para que ele alcance o seu ápice do perfume, isso leva alguns dias. Então aquela mosca, segundo o sábio Salomão, quando caiu naquela vasilha, talvez o homem descuidou, o perfumista descuidou, ela morreu e ela apodreceu. E uma pequena mosca, segundo o que nós vemos na palavra, diz que estragou toda o jarro, toda a panela, a vasilha de perfume. Foi um grande prejuízo. Interessante que a Bíblia, aqui ela registra isso. Uma coisa tão pequena, ela cai em algo tão importante, tão valioso, algo tão grande. Uma mosca tão pequenininha cai em algo tão maior do que ela e acaba com todo o bom cheiro que havia naquela vasilha. Na verdade, a decomposição desse inseto, a decomposição dessa mosca, fez com que o perfume perdesse o seu efeito. Eu não sei o que você está pensando nesta hora. Eu não sei o que você está imaginando. Mas eu quero convidar você a pensar no que está por trás desse versículo. E eu queria dizer para você que o pequeno estraga o grande. Guarda isso no seu coração nessa noite. Muitas vezes, o menor acaba com o maior. De acordo com o que Salomão está dizendo aqui para nós. O desagradável, ele extingue o agradável. É isso que ele está falando. É o problema da mosca dentro do perfume. E eu quero dizer a você nessa noite, trazer aqui um alerta de Deus para as nossas vidas, no cuidado que nós precisamos tomar com o poder das pequenas coisas que não prestam. Existem pequenas coisas na nossa vida que não prestam. Quem é que dá atenção a uma mosca morta? Quantas vezes você já viu mosca morta? Você vai dar atenção para um cavalo morto na beira da estrada, um boi que morreu, um cachorro, uma pomba. Animais maiores, mas quem é que vai dar atenção para uma mosca, uma pequena mosca morta? Alguém pode pensar, não serve para nada, só para nos atazanar, né? Uma mosca, por que eu vou dar atenção para ela? É pequena, ela é tão insignificante, ela é tão imprestável. Só que esta pequena mosca, que nós talvez muitas vezes possamos pensar assim sobre ela, dentro da vasilha do perfumista, estragou o muito. O pequeno muitas vezes estraga o muito. As pequenas coisas, esta é a lição, causam grandes efeitos. Pequenas coisas podem causar grandes efeitos. E o versículo continua, o sábio dizendo: também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Note, a pessoa tem uma vida inteira de honra, a vida inteira dela de integridade, a vida inteira de dignidade, mas ali tem um balde
de dignidade na vida dessa pessoa, e ali vem uma mosca, uma pequena mosca da insensatez, e arruina toda a sua honra, arruina toda a sua dignidade e estraga com a vida da pessoa. Quantos estão aí? Está conseguindo entender? A palavra insensatez ou estultícia, algumas traduções falam, é um termo hebraico que significa tolice. Se traduz como tolice. A pessoa ela pode ter uma vida pautada pela honra, pela dignidade, durante todos os anos da sua vida, sua existência, mas por vezes, ela sendo desta forma, ela se importando com isso, por causa de 5 minutos, talvez, de tolice, ou de insensatez, só 5 minutos são suficientes para arruinar a vida dessa pessoa para sempre. E é verdadeiro isso. Nós podemos educar, por exemplo, os nossos filhos por 20 anos, dar a educação, o ensinamento, e 5 minutos de conversa dos nossos filhos com, por exemplo, um traficante no banheiro da escola, pode colocar abaixo esses 20 anos de investimento na vida, da sua vida na vida do seu filho. 5 minutos. 5 minutos de atenção, 5 minutos que ele se desviou do ensinamento. Eduque uma pessoa, eduque uma jovem por 18 anos e 5 minutos de conversa de um camaradinha que chegou ali com uma conversinha à toa, poderão jogar os 18 anos de vida dela no lixo. Como é que um pouquinho, não é um porquinho, é um pouquinho, o porquinho é da história do meu irmão. Como é que um pouquinho, uma mosquinha só, uma mosquinha só de tolice, de insensatez, pode arruinar uma vida inteira de dignidade? Como pode? Pois a Bíblia diz que pode. Estraga tudo. Quantos casamentos não foram destruídos por causa de 5 minutos de tolice? Jogaram tudo para o alto. Quantos moças não se arrependeram para o resto da sua vida de 5 minutos de tolice que permitiram na sua história? Quanto perfume jogado fora por causa de uma pequena mosca? Eu quero te trazer essa palavra nessa noite e te ajudar a pensar. Nós estamos num tempo onde Deus está nos chamando para olhar para a nossa vida e ver quais são as atitudes, quais são as coisas que estão em nós que não têm agradado o Senhor, que não têm mostrado para nós e para Deus que nós temos vivido um viver santo. Cuidado com as pequenas coisas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com as pequenas coisas. Cuidado, meu irmão, com aquilo que você lê. Cuidado com o que você fala, que sai da sua boca. Cuidado com o tipo de conversa que você gosta. Cuidado com as amizades, com certas amizades que deveriam ser cortadas logo no início. Esse é o poder das pequenas coisas que não prestam. Uma pequena mosca insignificante, ela tem o poder de acabar com toda uma vasilha de perfume e para sempre. Hoje Deus está nos dizendo para nós cortarmos a influência do que não presta sobre o que presta. Corte a influência do que não presta sobre o que presta. Não é a mosca que fica perfumada. A mosca que cai na vasilha do perfume,
ela ficou perfumada. Não, não, não. A questão não é essa. Ela não fica perfumada. É o perfume que fica podre. Por causa da mosca. É ele que estraga. Por quê? Porque o pequeno tem o poder de estragar o grande. Um perfume invalidado para sempre. A mosca apodreceu e com ela o perfume também. O poder do mal, irmãos, é terrível. Satanás, ele é terrível. Esta é exatamente a influência do que não presta na nossa vida sobre o que presta. E dessa influência nós precisamos aprender algumas coisas. Fugir do mal. Foge do mal. Foge do erro. Foge do pecado todos os dias. O pecado bate a sua porta todos os dias no nosso coração. Foge dele. Se desvia dele. Fugir destas coisas não é sinal de covardia, não. Fugir dessas coisas é sinal de amor. Alguém que ama Deus, alguém que valoriza o que Jesus fez na cruz por nós. Ah, não, mas eu sei os meus limites. Normalmente é assim, né? Eu sei até onde eu posso ir. Eu quero te contar uma coisa. Todas as pessoas que caíram um dia, elas sabiam os limites das suas forças. Todas elas. Todas elas sabiam até onde elas podiam ir. Todas elas sabiam o que elas podiam fazer e o que elas não podiam fazer. E depois elas não conseguiram resistir e caíram nas garras, nas armadilhas de Satanás. Eu quero te contar uma história. Talvez você já deve ter ouvido essa história antes. Mas é a história de um domador de serpentes. Um artista de circo, um homem de circo, melhor dizendo. Esse homem, a história diz que ele havia começado a domar uma serpente quando ela ainda estava da espessura de um dedo. E ele vinha domando esta serpente há anos. E durante as apresentações, a serpente, ela se enroscava ao redor do rosto, ao redor do corpo deste domador. E quando ele dava uma ordem àquela serpente, ela, por instinto, ela então obedecia. E ela se desenrolava daquele homem. Mas, uma certa hora, dessas apresentações desse homem, alguma coisa estava errada. A história diz que a serpente, quando o homem deu o comando, a serpente ela não se desenroscou. Ela não se desenrolou do seu corpo. E o homem começou a ter dificuldade para respirar, porque ela começou a se enrolar no seu corpo e pressionar os seus órgãos. E ela foi apertando ele, apertando, e pouco a pouco, aquele auditório que estava vendo aquele trabalho daquele homem, começaram a ouvir os sons do barulho dos seus ossos sendo quebrados por aquela serpente. E no final, aquela serpente matou o seu domador. Ele pensou que tivesse o domínio sobre aquela serpente, que ela obedeceria às suas ordens a qualquer momento. Ou seja, ele tinha, não, eu tenho ela sob o meu controle. Ele achava que tinha ela sob o controle. Desde quando ela da espessura de um dedo. Como que ela vai me matar? Não, não. Ela é tão franzininha. Eu tenho o domínio das coisas. Mas ele alimentou, ele brincou com esta serpente, ele compartilhou a sua vida com aquela serpente, até que um dia aquela serpente veio e o matou. É assim que acontece muitas vezes nas nossas vidas, quando nós vamos permitindo o pequeno na nossa vida querer destruir o grande. As grandes coisas de Deus na nossa vida. Muitas vezes, muitos de nós brincamos com situações,
parecidas como essas, situações irregulares na nossa vida. Preste bem atenção nisso, escute só. Nós fazemos muitas vezes algumas permissões, algumas concessões em relacionamentos, em práticas da nossa vida, vamos deixando, vamos permitindo, em atitudes, na área moral. Brincamos com coisas que nós sabemos que são como ervas daninhas, são perigosas, são danosas na nossa vida, e julgamos que a qualquer momento nós podemos, nós vamos nos livrar disso, como esse domador, eu vou conseguir controlar a situação em relação àquela serpente. E um dia, surpresos, nós descobrimos que não tem mais, essas coisas já não tem mais a espessura de um dedo, já estão maiores, já estão enroladas em nosso pescoço, já estão nos levando para longe de Deus, já estão nos esmagando, já estão tentando nos matar e nos destruir. Nenhum de nós é tão forte como nós pensamos. Diga para você assim, nenhum de nós. Diga, eu não sou tão forte como eu penso que eu sou. Por isso é que eu estou te aconselhando, cuidado com as coisas que estão à sua volta. Cuidado com o que você lê. Cuidado por onde você navega na internet. Cuidado com os filmes que você tem assistido na sua casa. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com as más companhias. É só ali, é rápido. É rápido, cuidado. Cuidado. Cuidado com esses convites. Cuidado com as pequenas coisas que estragam uma vida inteira de trabalho, de esforço, de edificação, pode levar você à destruição. Uma mosca morta, ela estraga o perfume do perfumista. Mas há uma outra questão importante também. Assim como Deus, nós vimos que Deus ele gosta de perfume, e Ele pôs o perfume na natureza, Ele também pediu na sua palavra, Ele também pede o perfume no culto. Sabia? Sabia que Deus também pede perfume no culto para Ele? Está na carta de Paulo. Quantos aqui são crentes em Jesus Cristo? Glória a Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, que você que é crente em Jesus, você é um perfume de Cristo. Sabia? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um perfume de Cristo. A Bíblia diz, para Deus somos o perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Querido irmão, se você é crente em Jesus, se você é um crente no Senhor, você é o bom perfume dele, você é o bom perfume de Cristo. Tanto aqui na igreja, como lá fora, nós temos que ser esse perfume, porque é isso que o apóstolo Paulo diz. Para sermos perfumes de Cristo. Alô, você está aí? Eu pergunto, que tipo de perfume você é? Pergunte para você mesmo, que tipo de perfume eu sou? Eu sou o perfume que atrai? Eu sou um perfume que chama a atenção? Sabe, é tão gostoso quando você sente um perfume. Eu contava esses dias para minha esposa, que eu estava no shopping com elas, e passou por mim um casal de idosos, marido e esposa. Eu não pude identificar de qual dos dois, mas quando eles passaram por mim, eu senti um perfume tão gostoso, que eu pensei, uau, eu gostaria de poder ter um perfume como esse, porque é muito agradável. É tão bom, é tão agradável quando você sente um perfume que você gosta, um perfume gostoso. A pergunta é exatamente essa: que tipo de perfume eu e você, nas nossas atitudes, nós temos sido?
Nós temos sido um perfume que atrai, ou nós temos sido um perfume que repele as pessoas? Somos um perfume que chama atenção? Será que como crentes, como servos do Deus vivo, o nosso perfume, o nosso caráter, as nossas atitudes, tem cheirado bem ou tem cheirado mal? Essa é uma pergunta que só você, só eu, podemos individualmente responder para nós mesmos. Oh, meus irmãos, nós somos o bom cheiro de Cristo. Assim como Jesus tem um cheiro gostoso, um perfume gostoso, a vida dele em nós tem que exalar este perfume, este cheiro maravilhoso. Entenda uma coisa, Paulo está dizendo que vocês são o perfume de Cristo. Nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. A Igreja Batista Vida Nova, ela é a vasilha, esta grande vasilha de perfume de Deus. Só que nós temos que tomar cuidado com a pequena mosca. Porque uma pequena mosca pode vir nesta grande vasilha e estragar o perfume. Deus está certamente nos chamando para vivermos uma nova história. Acabamos de cantar isso, declaramos pela fé isso. Falamos sobre esse mês que Deus está fazendo, nos chamando para andarmos em santidade, para vivermos uma vida reta, obediente a Ele, uma vida sensível à voz do seu Espírito. Agora, se você ainda não é crente em Jesus Cristo, você que chegou aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão na sua vida de entregar o seu coração totalmente a Jesus Cristo. Porque eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência, já fizeram essa decisão, essa escolha. Mas se você que está aqui ainda não tomou essa decisão, você ainda não foi transformado nesse perfume de Cristo que a Bíblia está dizendo, talvez a sua vida ainda esteja espiritualmente falando, talvez a sua vida esteja cheirando mal, as suas atitudes estejam cheirando mal, o seu palavreado, a sua conversa esteja cheirando mal. Talvez os seus pensamentos ainda estejam cheirando mal. Mas hoje, eu creio que há poder de Deus neste lugar para tocar os nossos corações, as nossas vidas, para tocar o teu coração e fazer você ser transformado nesse bom perfume de Cristo. O meu convite a você nessa noite abra o seu coração para Jesus. Ele não quer que você só o conheça de ouvir falar. Eu sempre ouvi falar de Jesus desde que eu era pequenininho. Minha mãe contava as histórias da Bíblia e eu conhecia Jesus das histórias. Não. Agora chegou o momento de você abrir o seu coração para viver e para experimentar esse Jesus de verdade. O Jesus que foi à cruz e morreu naquele madeiro, no seu lugar e no meu lugar, para perdoar os nossos pecados. Ele morreu ali, não como um derrotado, mas ele morreu, ele quis ir até a cruz, morrer no nosso lugar, como um vitorioso, para nos dar a vitória contra o pecado, para nos dar a salvação eterna, para nos transformar em novas criaturas, em novos filhos. E hoje ele está batendo a porta do seu coração e dizendo: filha, me deixe entrar. Filho, me deixe entrar no seu coração. Quero que você experimente uma nova vida comigo. Ninguém poderá fazer essa mudança na sua vida, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo.